voltando ao assunto Daniel Worcaro, que também é outro que vai render muito nesse ano de 2026, inclusive durante as eleições, nosso portal mostra que Daniel Worcaro, perdão, recebeu a visita do advogado dele, do Sérgio Luiz, na superintendência lá da Polícia Federal. Sérgio Luiz, não, perdão, Sérgio Leonardo, que inclusive é procurador-geral da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Atualmente compõe a defesa do banqueiro junto ao Juca, ao José Luiz Oliveira Lima. Então, Daniel Worcaro recebeu hoje a visita de um dos seus advogados na Superintendência da Polícia Federal. Lembrando que ontem aconteceu a transferência, ali por volta de 6 horas da tarde, da Penitenciária Federal, do Distrito Federal, para a Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. Determinação foi concedida pelo ministro André Mendonça a pedido da defesa. Tudo indica que isso são os primeiros passos aí de uma colaboração premiada, de uma delação premiada, até por conta da assinatura lá do termo de confidencialidade. Um dos termos discutidos nesse acordo para uma colaboração envolvia a mudança no local de custódia do banqueiro. A investigação, para quem não se lembra, apura suspeita de crimes financeiros, pagamentos indevidos a agentes públicos e a existência de uma estrutura paralela de monitoramento descrita por investigadores como uma espécie de milícia privada. Então, Worcaro, que sai da Penitenciária Federal de Brasília, onde estava lá na cela com uma parede de vidro, que a gente contou para vocês, inclusive à noite ele estava com as luzes acesas para ser monitorado 24 horas por dia. Houve esse pedido houve a mudança, né, da defesa dos advogados, o doutor Pierre Paulo deixou o caso, o Juca assumiu o caso. Juca pediu ao relator do caso no STF, André Mendonça, para que ele pudesse fazer a colaboração premiada, mas com isso, que ele pudesse ir cumprir neste momento a prisão em casa, usando a tornozeleira eletrônica. A prisão domiciliar foi negada pelo ministro André Mendonça, que disse não, domiciliar não, mas transfiro para a Superintendência da Polícia Federal. Hoje, mais cedo, a gente disse que ele estava na cela que estava o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas o Igor Gadelha me corrigiu e disse que o Daniel Worcaro está numa cela simples, inclusive com grades, na Superintendência da Polícia Federal, porque, de acordo com o Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal, não poderia ser dado esse benefício da mesma cela de um presidente da República para um banqueiro como Daniel Worcaro. E, claro, faz todo sentido essa análise. Eu não faria essa análise porque eu sequer sabia que existiam 2 tipos de cela dentro da Superintendência da Polícia Federal, Felipe. Mas está aí, então, a informação dada para quem está nos assistindo. Não, e tudo, e, assim, Neila, e você vê, por exemplo, que assim que ele mudou, né, da Papuda, né, desculpa, Papuda não, para o presídio, né, federal, para a presidência da Polícia Federal, ele já teve contato muito mais próximo com o advogado, né? Ou seja, essa transferência para a presidência da Polícia Federal vai colaborar e muito, né, nesse processo de delação premiada que o Worcaro vai fazer, além de ter visitas constantes de advogado, né, porque não tem que ficar na rigidez, né, do presídio federal, né, ele vai também ficar próximo das pessoas que ele vai negociar, né? Então, o contato com a Polícia Federal, com o delegado da Polícia Federal, o Ministério Público vai ser muito mais constante nesse momento, facilitando, né, e agilizando esse processo da delação premiada, né? O Brasil deve estar apreensivo demais dele. Eu fico imaginando como que os políticos que tiveram contato com o Daniel Worcaro, né, e está dentro do ciclo de influência do Daniel Worcaro, devem estar sentindo agora, né? Será que vai fazer parte da negociação do Daniel Worcaro ou não, né? Então, eu imagino que esses políticos todos devem dormir mal, e devem dormir mal por muito tempo, né? Até esse processo da ação premiada se tornar público, né? E soltar luz a essa engrenagem da República e do Banco Master, que acabou prejudicando e muito, né, a nossa democracia e o nosso Estado Democrático de Direito. Eu vou te dizer, Felipe, que o fator X de toda essa questão, o fator surpresa de toda a questão do Banco Master, da investigação do Banco Master, se chama André Mendonça, né? Muita gente não imaginava que esse caso fosse cair. Eu e a Andresa, a gente falava que é a bolinha do sorteio, né? Sabe aquele bingo que a gente gira aquela bolinha e cai a bolinha? Lá no STF tem esse bingozinho.
O bingo que foi girado lá no STF, a bolinha caiu no André Mendonça e ninguém imaginava que fosse cair a bolinha no ministro André Mendonça. Esse fator surpresa deixou todo mundo atordoado aqui em Brasília. Qualquer ministro que fosse, Felipe, deixaria as pessoas mais tranquilas, deixaria Brasília mais tranquila, mas foi o André Mendonça. Ninguém sabe como ele vai agir. Ele pode agir da forma mais correta possível, da forma mais técnica possível, porque eu não me lembro, não sei se você se lembra, eu acho que ninguém vai se lembrar de nenhum caso tão importante, tão relevante que o André Mendonça tenha julgado depois de ter sido indicado por Jair Bolsonaro para a Suprema Corte. Então, a gente não sabe até que ponto ele vai ser técnico, até que ponto ele vai ser político. Então, o fator surpresa que está deixando todo mundo sem dormir chama-se André Mendonça. Se fosse qualquer outro ministro da Suprema Corte, Brasília estaria dormindo tranquilamente, sem os remedinhos de dormir, viu? Pode ter certeza. Essa foi a grande reviravolta do caso, né? Quando o caso estava com o Dias Toffoli, a gente via a investigação muito mais truncada, porque o Toffoli colocou o sigilo máximo, né, na investigação, é, e colocou também uma certa pauta na investigação, que engessava a investigação. André Mendonça, assim que assumiu o caso, ele diminuiu o nível do sigilo, deu publicidade a vários atos, né, e várias partes do processo, e está tendo uma postura completamente técnica em relação ao Banco Master, em relação ao Daniel Vocaro, né? E caiu na mão do ministro que tem mostrado que a tecnicidade está acima, né, dos conchavos de Brasília. A gente vê a decisão do Gilmar Mendes, por exemplo, né, que é um ministro considerado, né, relevante do Supremo Tribunal Federal em relação à CPI, né, do INSS, que é muito mais benéfico à estrutura do poder do que a investigação em si, né? O André Mendonça não. O André Mendonça, ele tem uma postura muito mais técnica, né? E não tem nenhum tipo de ligação com o Banco Master e com o Daniel Vocaro, né? E ele já deu alguns sinais dizendo que não vai aceitar uma delação premiada seletiva. Pelo contrário, tem que ser uma delação premiada profunda, ampla, que pegue todas as pessoas que têm algum tipo de envolvimento com o Daniel Vocaro. Então, eu fico imaginando que o próprio Supremo Tribunal Federal deve estar preocupado também com o andamento da delação premiada, deve estar preocupado também com o andamento desse inquérito do Banco Master do Daniel Vocaro, até porque o André Mendonça não é um ministro que está dentro, né, desse rol de ministro com algum tipo de rabo preso com o Banco Master com o Daniel Vocaro. Então pode soltar luz também e pode rebater, inclusive, na própria instituição Supremo Tribunal Federal. Exatamente. Bom, vamos dar